Ok? Bom, o que eu queria dividir com vocês hoje é um tema que veio no meu coração de batalha interior. Né? Só um minutinho, só que tem uma pessoa dizendo que não recebeu o convite. Vou enviar o convite. Não recebeu mesmo. Fala para ela que eu enviei. Bom, acabei de enviar o convite para a pessoa. Nós vamos falar sobre batalha interior, porque nós compreendemos que nós vivemos num mundo que as coisas estão muito confusas. E nós mesmos, muitas vezes, estamos confusos. Estamos com o nosso interior sem compreender aquilo que devemos fazer. Decisões que precisamos tomar na vida. Então, muitas coisas são reflexos de não compreender a obra do Eterno na nossa vida. Então, por isso que eu queria trazer isso para vocês, num sentido de trazer uma visão, uma abertura espiritual para que a nossa vida seja focada no propósito eterno. A gente possa ser enquadrado de uma maneira mais correta. As coisas do eterno, elas são simples, mas nós somos bastante confusos e complicados. Como nós falamos nos estudos anteriores, o bem e o mal está muito misturado aqui. E nós estamos muito confusos. E nós precisamos compreender aquilo que o Eterno está fazendo, o que tem dentro da gente que nos atrapalha, para que a gente possa alcançar êxitos na obra de Deus, na vida espiritual. E a vida espiritual é o alicerce de toda a nossa vida. Se a nossa vida espiritual ela não estiver alinhada, as outras coisas elas começam a ser problemáticas. Ou, se não problemáticas, muito sofrível. E a gente precisa cada vez mais conhecer a espiritualidade, como o Eterno trabalha, como o mundo trabalha, como a criação é vista pela luz do Eterno. Então, eu vou trazer um texto aqui, é um texto de um cabalista, e muitos devem conhecer, que é o Paulo. E esse texto diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o mal que está em mim, que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro uma lei do mal que está em mim. Tá? Então, esse é um texto de um relato de um cabalista. Esse Paulo, chamado no Novo Testamento, dentro do cristianismo, como apóstolo Paulo, ele percebe, é um homem que está identificando, está percebendo as reações no interior dele. Eu acho que a gente também percebe algumas coisas que a gente queria fazer e muitas vezes a gente não consegue fazer. E essa confusão que está dentro de nós, ela precisa vir à luz, para a gente conseguir
caminhar de uma forma mais adequada com o Eterno. Então, Paulo está identificando os aspectos que vivem dentro do ser humano. Nós, seres humanos, nós temos energias dentro de nós. Nós temos, para nós entendermos, para fazer uma didática, mais adequada, nós temos uma alma divina e nós temos o ego em si. Duas energias que lutam. Quando eu vejo no Antigo Testamento, dentro do ventre de Rebeca, lutar Jacó e Esaú, dentro do ventre, lutando Jacó e Esaú, entendo ser um sentido profético da luta interna que nós temos. Dessa luta, que Jacó representa a alma divina e Esaú representa o ego, que quer sempre receber algo. Então, quando a gente vê isso no Antigo Testamento, ou na Torá, melhor dizendo, a gente vai identificar cada vez mais essas energias dentro de nós. Essas energias que existem, que muitas vezes nos traz confusão. E isso que Paulo está olhando e está observando na vida dele. Uma confusão. Algo que divino que ele quer fazer, ele não consegue, e aquilo que é inadequado, ele não está conseguindo resistir. Tá? Os sábios da Cabala, eles dizem que todas as vezes que uma pessoa se depara com os ensinos cabalísticos, mais cedo ou mais tarde ele vai ser confrontado no seu interior. Então, eu vejo assim, quando nós começamos a adentrar a espiritualidade, quando nós começamos a mergulhar nos estudos da Cabala, na sabedoria da Cabala, entrar para dentro da alma do judaísmo, o natural é que nós vamos começar a ser confrontados no nosso interior. Nosso interior vai, de uma forma ou de outra, precisar ser revelado. Como isso? O que é ser revelado? Ser posto a lume, a luz. Você começar a enxergar o seu próprio interior. É uma espécie de introspecção que começa a acontecer para quem estuda a espiritualidade na Cabala. Então, quando nós começamos, nós estamos numa vida ou religiosa ou uma vida secular, o natural é que a confusão esteja estabelecida dentro da nossa vida. Mas quando a gente começa a galgar um caminho espiritual dentro da Cabala, nós começamos a ser confrontados. Nós começamos a enxergar a nós próprios. E nós vamos descobrir que a resposta dos maiores problemas que ocorrem em nossas vidas está dentro de nós. Nós temos a resposta. Tudo está dentro de nós. A Torá fala que dentro de nós existe todos os mundos espirituais. É uma coisa muito louca de você compreender. Mas, ao mesmo tempo, você tem todos os mundos e toda a ascensão espiritual que tu deseja alcançar está dentro de você, mas precisa ser despertado. Precisa ser revelado, precisa ir para a luz. Então, esse processo de introspecção precisa acontecer na vida de cada um. Tá? Mas como se dá isto? A Cabala ela fala que nós somos um vaso de desejo. É uma coisa assim, muito importante você compreender e você perceber na tua vida diária como você é um vaso de desejo, como nós somos esse vaso.
Nós somos um vaso que o tempo todo, você vai perceber, os pensamentos nossos, as nossas atitudes, nossas ações, elas estão diretamente ligadas a isso. Nós somos desejo. Agora mesmo você deve estar pensando em algo que você quer. Então, quando a gente já acorda, quando a gente levanta, quando a gente deita, o tempo todo nós somos um vaso, o tempo todo de desejo. E nós precisamos compreender isso e perceber. Meu cachorrinho aqui está debaixo da mesa aqui fazendo bagunça. Então, todas essas ações, todos os pensamentos nossos, eles estão conectados com esse desejo. Se você faz alguma coisa, de uma forma ou de outra, você está se conectando com esse sentimento que tem dentro de você. Porque nós somos desejo. O Eterno nos criou assim. Certa vez, no início dos estudos, eu cheguei a comentar com vocês. Não há problema nenhum de nós sermos desejo, porque o Eterno nos criou para termos desejo. E desejo é muito bom ter. O problema não é o desejo, o problema é a maneira como a gente lida com esses desejos. Então, dentro da criação, vamos falar de criação assim, nós somos como um polo oposto a Deus. No mundo, no universo, só existe a luz do Eterno como doador e toda a criação como receptor. E nós fazemos parte dessa criação. Ou seja, nós estamos num polo oposto. Da mesma forma que existe o polo positivo e negativo, da mesma forma que a gente entende bem e mal, nós estamos num polo oposto. Nós somos receptores. Nós vivemos o tempo todo pensando e querendo algo. Alguém discorda disso? Já perceberam isso? Com sinceridade, vocês já perceberam isso? Que o tempo todo a gente está querendo? O tempo todo a gente quer satisfazer algo? Então, quando se fala de Deus, a visão religiosa vai trazer um Deus como uma pessoa, como um homem. Por quê? Porque a própria Torá, a própria Bíblia em si, ela vai falar da maneira antropomorfóbica do homem, de Deus. Mostrando que, como Deus tem a força, braço, perna, é uma maneira. Mas quando a gente lida com a Cabala, a gente vai começar a compreender que Deus, ele é uma energia, é uma luz, não se pode designar um nome para a luz de Deus, porque se designa um nome para a luz de Deus, nós estamos limitando ele, fazendo dele um recipiente. Então, na verdade, Deus é uma energia que emana o tempo todo para a criação. E a criação, ela tem essa função. O tempo todo receber, 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 receber e receber. Enviei. Pergunta a ela. Só um minutinho. Ela está conseguindo entrar. Então, bom. Então, quando a gente fala, gente,
do mundo dos 99%, né, nem todos já ouviram essa aula, não sei, esse estudo. Quando nós falamos sobre viver no mundo dos 99%, é porque nós estamos vivendo no mundo dos 5 sentidos. Ou seja, um mundo em que os nossos sentidos estão se conectando o tempo todo com essa emanação da doação. Os nossos sentidos são como antenas receptoras da luz do eterno. Por isso que você vê que, se você vê uma coisa bonita, você quer pegar, já entra o desejo de tocar, o desejo de comer, o desejo de cheirar, ouvir. Todos esses 5 sentidos, os olhos, eles estão diretamente ligados a essa conexão do mundo de 99%. Quando a gente fala do mundo de 99%, é um mundo físico, é um mundo que está limitado àquilo que a gente tem com os nossos sentidos. A gente sabe que existem ondas de rádios, TV, passando pela nossa frente. Só que a gente não consegue detectar porque nós não temos o sentido de captar essas ondas. Mas nós sabemos que existe. Da mesma forma, é o mundo de 1%. O mundo de 1% é o mundo superior, é o mundo espiritual. É um mundo em que só se alcança através de uma aproximação com o polo de doação, que é a luz de Deus. No mundo espiritual, você não consegue se aproximar se você não ter como atitude a mesma da luz de Deus. Então, nós vivemos num polo à parte. Por isso que a gente está sempre querendo algo. Nós estamos ansiando, estamos buscando a luz de Deus, nós queremos a luz de Deus. O tempo todo nós estamos buscando isso. Ok? Uma paradinha, alguém quer falar alguma coisa? Para não ficar muito maçante? Posso? Não está conseguindo abrir ou... Vou enviar um convite para outra pessoa aqui. Vocês podem falar aí, por favor. Vamos perder a timidez. Foi. Tá, então, já que, né, eu vou falar primeiro aí, todo mundo aí, vou arriscar aqui um comentário. Então, assim, me parece estar tudo em equilíbrio, então. Porque se a natureza do eterno é uma natureza doadora e nós somos uma natureza receptora, nós temos esse desejo, né, nós fomos criados com esse desejo para receber a luz do eterno, parece que está em equilíbrio, é isso? Sim, aparentemente tudo está em equilíbrio. Aparentemente as funções estão sendo feitas de maneira correta. A maneira como nós vamos lidar com esse desejo é que vai trazer o desequilíbrio. E aí entra a palavra egoísmo. Desejo está perfeito. Como alguns grupos religiosos falam assim, você não pode ter desejo de mais nada, você não pode ter desejo
de comprar uma roupa boa, você não pode ter desejo de ter uma casa boa, você não pode ter o desejo de ter um bom relacionamento. Alguns grupos falam que isso é um mundanismo, mas o desejo, se nós cortarmos o desejo do ser humano, o ser humano morre. O ser humano perde a perspectiva de vida. Ele começa a ver a sua vida em depressão. Então, ter uma vida de desejo é plena, louvável e agradável, porque a própria luz de Deus, ela é doadora, ela quer doar tudo. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a luz do Eterno, ela quer doar tudo. Alguns cabalistas falam assim, se você pensa que o Eterno não quer doar riquezas de dinheiro para você, você está enganado. Porque ele quer doar. Então, todo tipo de coisa boa que vai fazer desfrute na tua vida, o Eterno ele quer doar. Mas a maneira que o nosso recipiente lida com o desejo é que vai fazer com que a gente não receba ou receba parcelado de acordo com a transformação do nosso interior. E é nisso que a gente precisa trabalhar. O que nós precisamos trabalhar é a maneira de como lidamos com o nosso desejo. Porque quando o nosso desejo ele é desequilibrado, nós vamos entrar para um caminho chamado egoísmo. Então, egoísmo não é a mesma coisa que desejo. Né? Às vezes a pessoa confunde. Eu tenho desejo, então eu sou egoísta. Não. Eu tenho desejo, eu devo ter desejo, preciso ter desejo, e a própria luz de Deus quer satisfazer o seu desejo. Como o teu desejo está sendo, como digo, uma palavra, como você está desejando isso, como a maneira que você está querendo receber isso, é que vai fazer o desequilíbrio ou o equilíbrio. E é isso que nós precisamos compreender, é isso que a gente precisa caminhar. Ok? Respondeu aí, Henrique? Bom, a Cabala, ela chama o egoísmo de Satã, ou oponente. Tá? Então, talvez uma palavra bem conhecida, né, para nós. O egoísmo é o próprio Satã. As religiões vão chamar de diabo, força negativa, mal, maligno. E se a gente voltar à palavra que o cabalista Paulo falou, ele dizia que tem uma lei do mal dentro dele. Eu falo que ele é um cabalista porque ele consegue identificar isso como o mal. Na verdade, o mal em si é a maneira de lidar com o desejo. À medida que nós crescemos nessa maneira desequilibrada de lidar com o desejo, vai trazer sobre nossas vidas consequências. Ok? Então, o egoísmo, nós podemos classificar ele como uma energia opositora, porque ela está oposta à natureza de Deus. Então, o egoísmo, o Satã, o diabo, o mal, o maligno, na verdade, ela é uma energia que se opõe a Deus, se opõe à natureza, se opõe à essência de Deus. Ela se distancia de tudo que Deus é. Então, essa força é uma força que busca satisfação de si próprio, mas somente a si.
Existe desejos que você quer, mas que vai trazer bênçãos na vida de outras pessoas, né? Você pode ter algo na tua vida que vai te trazer muito dinheiro, vamos falar de dinheiro assim, mas que esse algo que vem para a tua vida com dinheiro vai beneficiar um monte de pessoas. Esse desejo é um desejo de acordo com a vontade da luz. Mas nós podemos ter algo que nós estamos querendo que vai beneficiar apenas a nossa vida. Então, o egoísmo, na verdade, é um desejo para si, somente para si, para satisfação pessoal, para enchimento pessoal, para regozijo pessoal. Mas não só pessoal, não é para partilhar, é pessoal mesmo, é somente para a própria pessoa. Essa é a maneira inadequada de ter desejo. Ok? Pausa. Alguém quer falar? Bom, eu entendi, então, que fica muito fácil você confundir essa questão da busca que a gente tem enquanto ser humano pela plenitude, fica muito perto dessa questão do ego, porque é natural que a gente fique sempre buscando esse receber, como você falou, né? Na segunda-feira eu conversei com você e eu fiquei pensando sobre aquilo que a gente conversou com relação à questão daquilo que eu queria para a minha vida e daquilo que se tornaria melhor para o todo, né? E eu entendi da forma como você colocou para mim. E nem sempre é fácil a gente fazer essa escolha pelo coletivo, né? Que muitas vezes vai contra a natureza da gente. Muitas vezes a gente quer, como nós temos uma natureza imediatista, nós queremos resolver naquele momento, resolver da melhor forma para tirar aquela carga das nossas costas. Desde quando eu comecei a estudar a Cabala, eu entendi isso. Quanto mais eu fujo daquilo que eu tenho que corrigir, mais difícil fica, porque eu estou só postergando, né? E não consigo me alinhar, não consigo receber o que a luz está mandando para mim. E não é fácil, pelo menos eu não imaginava, até por não conhecer, né, por não ter o conhecimento, que isso se dava de forma tão natural, né? Porque é muito natural a gente rejeitar aquilo que nos dá mais trabalho. Por quê? Porque a gente tem uma preguiça natural em organizar as coisas de uma maneira coletiva. Eu entendi dessa forma. E cada vez que você se alinha com esse coletivo, parece que as coisas fluem. A partir do momento que você busca esse coletivo, as coisas vão se encaminhando. É a questão de você fazer a sua doação, é a questão de você ter a interação. E isso, Jairo, de eu julgar aquilo que o outro está fazendo de mal, é muito relativo, né? Porque nem sempre a gente tem um entendimento de todas as coisas. Eu pelo menos, foi o que eu aprendi essa semana. O que você falou é exatamente o que acontece na vida diária nossa. Quanto mais a gente pensa no coletivo, mais a gente se aproxima da essência da luz. E aí, todo o trabalho que a luz precisa fazer na nossa vida está sendo facilitado, porque nós estamos deixando de ser reativos para sermos pessoas proativas. Nós estamos tomando posse da nossa vida para poder fazer com que a proposta da luz seja executada. Então, da mesma maneira que quanto mais nós buscamos as coisas para nós, somente para nós vamos nos afastar dessa luz do eterno. Então,
se buscamos as coisas somente para nós estamos indo cada vez mais para a oposição, porque o egoísmo é uma energia opositora do que é a luz do eterno, que é a doação. Mas se eu compartilho, se eu penso no outro, se os meus atos, meus pensamentos, né, as minhas atitudes diárias estão, de uma forma ou de outra, com intenções de beneficiar ou não machucar, não infringir, ou colaborar, se nossas intenções estiverem conectadas com isso, nós vamos nos aproximar cada vez mais da luz do eterno. E a tendência é que a cada dia as bênçãos sejam jorradas. Isso faz o nosso recipiente crescer, o nosso recipiente amadurecer e o nosso recipiente ter capacidade de mais desafios. Porque, na verdade, quando a luz nos traz um desafio, porque isso são desafios diários da vida, você tem que optar por um caminho mais difícil em prol do outro, é um desafio. Então, quando a gente passa pelos desafios, os desafios não param. Nós vamos receber desafios mais à frente, porque o recipiente está amadurecendo e está avançando no propósito da luz do eterno. Entendeu, Socorro? Então, entendi, mas no caso, quando eu me nego a fazer essa evolução, então não adianta. Quanto mais eu me nego, né, eu estou passando por um problema. Eu estou passando por um determinado problema. E eu não quero evoluir, né? Eu me vitimizo, eu me coloco numa situação de que eu não sou capaz e que eu não posso sair daquilo. E aí eu não evoluo, então eu não consigo chegar nesse degrau seguinte, que é o que você está falando, e eu vou ficar repetindo a mesma situação até que eu consiga me corrigir. É isso, então, né? Exatamente. Porque você vai viver uma vida reativa, cíclica, né? Sempre em círculo. É o que a história do povo de Israel, que a Torá diz, que viveu 40 anos rodando no deserto para poder aprender a mudar o seu coração. Então, quanto mais você desiste, prefere o conforto, prefere o caminho mais curto, prefere o caminho mais fácil, que vai agradar o seu desejo do ego, mas você vai trazer para a tua vida, lá na frente, um retorno. E aí vai a lei do retorno também para isso. Aí é que vai a lei do retorno. A lei do retorno vai bater nisso aí. Porque aquilo que você está plantando, você vai colher aqui. Da mesma maneira, se você está plantando para a coletividade, você vai receber bênçãos para a coletividade. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Shalom, José Ribeiro. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, desculpa a demora. Tranquilo. Bom, mais alguém? Ninguém quer falar? Então, como eu estava falando, quanto mais a gente age em egoísmo, mais se distancia da luz do eterno. Então, quando a gente vê as pessoas que não buscam a espiritualidade, que querem viver uma vida simplesmente buscando os atos físicos e materiais, a gente vai perceber que essas pessoas elas estão crescendo em egoísmo e se afastando da luz de Deus, porque Deus é doação. Enquanto nós não compreendermos que somos desejo, que nossos desejos e pensamentos estão o tempo todo em nossas vidas e que elas precisam ser canalizados em prol do outro, nós vamos ficar vivendo em círculo, o tempo todo passando pelo mesmo problema.
Ok? Bom, existem consequências. O ego, né, às vezes a gente pensa assim, o ego não vai trazer coisa boa. Bom, ele traz coisas boas sim. Porque de uma maneira ou de outra, tudo que está envolto ao mundo é a luz do eterno. Então, quando você age com egoísmo, de imediato, a gente não deve pensar que está trazendo escuridão, não. Está trazendo luz. Mas a maneira que está trazendo a luz é uma maneira inadequada. Então, há consequências quando nós agimos pelo ego. Existem duas consequências muito importantes que eu queria falar com vocês. Bom, quando a gente age pelo ego e aquilo que a gente quis, nós recebemos sim uma luz. Mas essa luz, ela traz uma satisfação temporária. Não é algo que vai permanecer e trazer uma paz interior. Como no início aí do estudo, a Tamires deu esse exemplo que aconteceu com ela. Ela trouxe algo do eterno, que ela conhece, que é a bondade de Deus, compartilhou e veio para dentro dela uma alegria, uma paz muito grande. Uma paz que trouxe durante esses dias aí uma alegria muito grande para ela. Então, há uma diferença muito grande de satisfação do ego e quando a gente age em prol do outro. Então, a primeira consequência é uma luz que vai embora. Isso acontece nas drogas, no álcool, no sexo. Às vezes uma pessoa está depressiva, aí acontece muitas vezes um vazio dentro dessa pessoa e a pessoa fala assim, vou para o shopping comprar alguma coisa para poder me satisfazer. Ou eu vou beber alguma coisa, ou eu vou fazer algo que vai trazer essa luz. Mas essa luz, quando a gente está agindo pelo ego, porque a gente quer satisfazer a gente está buscando esse vazio, a gente tem um vazio dentro de nós, e a gente está buscando, nós queremos satisfação, e essa luz ela vai se evaporar em pouco tempo. É aquela história de quando você compra um carro, você fica doido por um carro, fica doido. Quando tu compra, daqui a pouco você olha para o carro e fala, não tem mais aquela alegria. Talvez dure 3, 4, 5 dias, tu já olha o carro como velho. E tudo mudou. Então, a luz que vem pelo egoísmo, ela brilha pouco. Não é uma luz plena. E como outra consequência, se por acaso nós queremos algo para um desejo muito grande, mas a luz não vem, ou seja, não é satisfeito o nosso desejo, porque nem tudo é satisfeito, às vezes a gente consegue alguma coisa para o nosso ego, e aí a gente tem aquela alegria passageira, mas tem coisas que a gente não consegue. Aí que começam os problemas. Vem a raiva, a irritação, o vazio, a ansiedade, a dúvida, o medo. Todas essas consequências são sinais que algo está acontecendo com você que você quer muito, de uma maneira inadequada, mas que não foi preenchido. Você vê, uma pessoa quando se irrita com a outra, muitas vezes é porque ela quer consideração, ela quer gratidão, ela quer obediência, ela quer respeito.
Então, querer respeito, querer gratidão, querer obediência, isso também é querer desejo, isso é desejo, é querer luz. Então, existem muitas consequências quando a gente não recebe essa luz do ego, que vem pelo egoísmo, que vem para apenas satisfação pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos começar a perceber o dia a dia da nossa vida. Então, algumas consequências que estão acontecendo, seja irritação, insegurança, medo, raiva, precisa se parar e ser sincero no seu interior. Nós precisamos parar e pensar o que eu estou querendo para mim que eu não estou recebendo. E é ali que nós precisamos trabalhar essa maneira que estamos desejando. Porque é algo que queremos receber somente para nós e que não queremos compartilhar com mais alguém. Então, essas coisas evoluem. Se por um acaso você continua com esse medo, com essa raiva, com essa irritação, isso pode se transformar em doença. E o que acontece? As pessoas ficam depressivas, as pessoas ficam para baixo, entristecidas. Por quê? Porque existe um desejo que não foi satisfeito. Jogo para vocês agora. Já estamos caminhando para o final. Quem fala? Ninguém quer falar? Hoje só as mulheres falaram. Um pouquinho, os homens estão falando um pouco. Então, mas aí qual seria, então, a atitude correta em relação ao desejo? Nós precisamos resistir a esse desejo que nós estamos querendo para nós próprios. E buscar uma atitude proativa de sair dessa intenção de receber para si próprio. Então, o primeiro passo é negar esse desejo. Eu estou com raiva da pessoa porque a pessoa ela é ingrata comigo. É uma pessoa ingrata. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resistir a isso. Eu não quero essa gratidão dessa pessoa. E tomar uma posição de sair dessa irritabilidade através de quê? De atitude. Muitas vezes a pessoa para de falar com a outra ou começa a amargurar-se por dentro. Então, é sair de uma atitude reativa para uma atitude proativa. Então, na verdade, o que a Cabala nos ensina e o que ela nos orienta cada vez mais é que nós precisamos resistir a esse nosso desejo de conforto, de alimento, de amassageamento de alma, para entrar dentro de uma atitude de compreender a pessoa e, mesmo assim, continuar compartilhando com ela, independente da gratidão. Porque a tendência nossa é falar, a pessoa é muito ingrata, eu também não vou fazer mais por ela. Eu não vou fazer por ela porque ela é ingrata comigo, então se ela não reconhece, eu também não vou fazer por ela. Mas essa é uma atitude egocêntrica. Eu dou.
mas eu quero receber muito. Mais alguém? Bom, por que nós estamos nesse barco? Porque foi o Eterno que nos botou nisso. Né? Entrar num estudo profundo da Cabala e lá atrás e ver que a gente era um recipiente e que rejeitou a luz é um pouco complicado para a gente estudar. Então, vamos direto ao foco. Ele me tirou para você de livro para você. O propósito de Deus, o propósito da luz de Deus é que nós venhamos a perceber o nosso interior. Você quer mexer? Ô, Neide, desliga o teu áudio. O propósito da luz de Deus é que nós venhamos a perceber o nosso interior. E através de um livre-arbítrio, optarmos pela essência de Deus. Para sermos parecidos com a luz. Né? Nós tomamos decisões a todo tempo, nós estamos nos deparando a todo tempo com circunstâncias que nós precisamos perceber que tudo que acontece está conectado com o desejo. Às vezes você pensa, não, o que está acontecendo comigo não tem nada a ver com desejo. Se você voltar a fazer uma retrospecção interior e começar a perceber o que você quer no fundo do teu interior, o que tu quer, você vai perceber que tem essa ligação com o egoísmo. Então, o Eterno nos coloca nessa situação, a luz do Eterno nos coloca nessa situação para podermos, através do livre-arbítrio, optar pela essência dele. Então, optarmos para sermos oposto ao ego e não oposto a ele. Então, por isso nós fomos colocados aqui. Na verdade, nós somos um grande vaso repartido em milhares, milhões de almas. Quando no estudo anterior nós falamos assim, que você é a continuação do teu irmão, eu sou a continuação do José Ribeiro, que é a continuação da Tamires, da Mary, do Randro, da Socorro, do Maurinei. Nós somos continuação um do outro porque nós somos almas repartidas. Mas essas almas repartidas também têm desejos. E aí que dá o conflito. Porque todos nós queremos receber. E a única maneira de nós vivermos juntos, mas recebendo sim, mas compartilhando. Então nós precisamos entender esse fluir. O que a luz quer de nós? Enquanto nós não compreendermos como a luz está trabalhando, nós vamos viver como a Socorro disso, rodando. Igual um cachorro corre atrás do rabo. Nós podemos entrar em qualquer sistema religioso, aprender todas as mitzvot, saber cumprir todas, sem exceção. Podemos cumprir e decorar todo o Shaharit, Arvit e Minhá da Torá. Mas se nós não compreendermos essa conexão que o Eterno quer nos mostrar, de olhar para dentro do nosso interior e verificar o nosso desejo e transformar, ou melhor dizendo, saber lidar com o desejo de não ser egoísta e passar a ser altruísta, é assim que nós vamos conseguir caminhos maiores. Ok? Então, isso significa viver proativamente. Algumas pessoas têm dúvida. O que é viver proativamente? Resistindo ao desejo egoísta. Ao seu desejo de conforto, desejo de
alegria somente para si, de ter as coisas somente para si, de proteção demais, né? É uma série de desejos. Bom, deixo para vocês aí, por mim eu finalizei, deixo para os comentários de vocês aí.